Bom, de qualquer forma, a minha sorte é já conhecer muito bem a doutora Letícia Katz, né, e já poder, inclusive, apresentá-la. Está muito contente de, mais uma vez, contar com a presença dela, que tem uma experiência aí incrível, né, talvez uma das experiências mais ricas, né, em programas de câncer em mulheres no país. Então, a Letícia, que é médica, né, e mestre em saúde materna e infantil, e doutora em saúde pública, ela é ex-presidente da SBC e também médica citopatologista da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, onde liderou, né, diversos programas, e aqui a fala dela nesse nosso evento será sobre Voltei. inovação no rastreio do câncer do colo do útero e na linha de cuidado em Pernambuco. Muito obrigado, pela presença, mais uma vez, Letícia, e na continuidade, Veridiana, eu vou sair aqui, Obrigada, você desculpa, eu tive continua. uma queda Imagina. aqui na internet. Então, muito obrigada pela introdução. E, doutora Letícia, eu queria fazer só uma breve introdução, que a gente tem o potencial de passar por uma importante transformação no rastreamento do câncer de colo de útero no Brasil, acho que como foi falado aqui, com a incorporação recente do teste de DNA para detecção de HPV no SUS. E acho que para trazer um pouco a dimensão, né, eu acho que foi muito baseado também num estudo que foi conduzido em Indaiatuba, na fala da Núbia, né, a importância dos dados, uma parceria da iniciativa privada com a iniciativa pública, né, então Unicamp, Roche e a prefeitura de Indaiatuba, que mostrou que, além da gente antecipar o diagnóstico do câncer do colo de útero em até 10 anos, o exame é mais econômico para o sistema de saúde, né? Para a gente ter uma ideia, a gente teve um aumento de até 4 vezes na detecção de lesões pré-cancerosas na cidade e a identificação de 83% dos casos de câncer em estágio inicial, em vez de casos avançados como ocorria anteriormente. Então, imaginar hoje que uma mulher aos 40 anos com uma lesão microscópica já cancerosa, né, pode ter um tratamento mais simples, e ter uma chance de cura muito maior, né? Então, estima-se que a gente poderia evitar cerca de mais de 350 mortes por mês no Brasil, né? Dentre as que ocorrem hoje, a gente viu que são mais de 6.600 mulheres, que morrem. Então, acho que além de evitar vidas, a gente tem a detecção no estágio inicial, já mais do que muito comprovado para o sistema de saúde e economia, e por ano de vida ganho para paciente. Então, eu queria, assim, frente à sua experiência também na gestão laboratorial, né, como você vê essa transição e como tem sido a experiência na inovação do rastreio e na linha de cuidado do câncer de colo de útero em Pernambuco. Muito obrigada. Eu queria agradecer o convite e vou tentar correr para trazer respostas para você e para os que estão participando, tá? Eu não tenho conflitos de interesse, deixa eu só ver aqui passar. Ui, desculpe. Eu não. Aqui. Pronto. Eu não tenho conflitos de interesse a declarar. Hoje eu estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Citopatologia. Sou servidora do Estado de Pernambuco, tive à frente da coordenação técnica até o finalzinho de setembro do programa Útero é Vida. Quis só trazer um pouco para vocês que, na realidade, a incidência e a mortalidade, ela vinha decrescendo e em torno de 2015 você começa a ver um aumento dessa incidência e de mortalidade, segundo os dados do Observatório Global. E caso a gente não tenha nenhuma intervenção, a gente vai ter uma incidência em 2050 de 27,4 por 100 mil mulheres e uma mortalidade de 15,7%. Aqui em Pernambuco, isso é o dados do doutorado, que embasou muito do programa, a gente observa que a partir de 2014 você começa a ter um aumento. Ou seja, vinha numa decrescente, como todo o país, em 2014 você vê uma ascensão,
Aqui ainda não, aqui só está até 2022, isso é uma série histórica de 22 anos. Ela não é ainda estatisticamente significativa, mas está bem próxima de um P de 0,53. Só que em estudos do Sudeste, você já pode ver aqui também o aumento em 2014, e que em São Paulo foi significativo e às custas de uma faixa etária menor. Eu trago isso aqui porque se é um câncer que leva 5 a 10 anos, se coincidiu de Pernambuco, no Sudeste esse aumento em 2014, e os dados do Observatório Global também mostram, e se ele leva de 5 a 10 anos, o que aconteceu no país 5 a 10 anos atrás que levou a essa mortalidade? Só isso seria discussão para um evento só. E o planejamento da mudança em Pernambuco, que eu quero citar, que iniciou com recursos do estado de Pernambuco, a pergunta é: esse planejamento de mudança, ele atende às necessidades das mulheres? Está dentro das diretrizes do SUS? E aqui eu trago uma recordação que em outubro de 2020 eu estava nesse fórum para apresentar o programa. Então, para mim, é muita satisfação estar aqui 4 anos depois e mostrar o que foi que se conseguiu desde o rastreamento até os indicadores de um programa de câncer do colo de útero. Então, os objetivos gerais eram aumentar a cobertura, mudança do rastreio oportunístico para o organizado, e aí pode vir a pergunta, qual foi a base de dados que a gente utilizou? A gente utilizou a base do ESUS APS, que apesar de muito poluído, ele deu conta, deu cabo das necessidades iniciais da gente, mudança da citologia para o teste do HPV por PCR, e veja, eu apresentei aqui em 2020, em plena pandemia, e veio a intenção de se ter uma autonomia quanto a um teste. Então, foi elaborado um teste brasileiro com mais de 90% dos insumos nacionais, ele está em fase de validação internacional, porque ele já foi validado pela Anvisa. A partir disso, como a gente ia escolher o fluxograma e o algoritmo para usar em Pernambuco, e aí eu vou aproveitar a deixa de Indaiatuba, a deixa do Hospital de Amor, que a gente se baseou nos fluxogramas deles, mas a gente trouxe para a realidade da gente para saber se aquele algoritmo iria contemplar Pernambuco. Vou mostrar para vocês. Tratar as lesões de intraepiteliais, um sistema de informação que onde tiver essas informações, todas elas são informações SUS. Ela foi buscar nos sistemas e juntou num só lugar essas informações. E o monitoramento do programa. Eu disse para vocês que o que a gente testou, isso faz parte do doutorado, do meu doutorado de saúde pública, aqui são as possibilidades que a OMS sugere como algoritmo. A gente tirou os que tinham inspeção visual, porque a gente não realiza, e restaram 4 possibilidades. O primeiro é aquela que você faz o teste e trata todo mundo. Aí você encontra um sobretratamento. Quando você usa a citologia dentro desse emaranhado, você perde um pouco a especificidade, você perde a sensibilidade, perde algumas mulheres. Quando você utiliza toda a linha de cuidado para todas, ou seja, coproscopia para todas, você vai ter um número de coproscopia que você não consegue. Profissionais para dar cabo desse número. E daí, a partir disso, Pernambuco escolheu, diante dos dados observados, de que a gente utiliza um teste de HPV, como a maioria dos testes hoje, onde você faz o 16 e 18 separado e os outros em conjunto. Um teste negativo repete com 5 anos, o teste positivo, 16 e 18, vai direto para a coposcopia, o detectável para HPV outros, você processa a citologia e você pergunta, mas a citologia você perde alguns casos. Perde alguns casos quando era citologia convencional, mas a gente passou a usar a citologia em meio líquido, o que já aliviou, e nesse processo a gente repete com 1 ano nos casos em que você tem uma citologia positiva ou insatisfatória, vai direto, mas quando ela é negativa, para não correr o risco de perder ninguém, você repete o teste com 1 ano. E inconclusivo, você repete com 6 anos, 6 meses, desculpe. Repete até 6 semanas o teste inconclusivo. Aqui são os marcos do Ministério que, olhando para o programa de Pernambuco,
apesar da gente já ter tantas evidências de Indaiatuba, do Hospital de Amor, mas o projeto da gente tinha a raiz do SUS. A gente usou o teste do GAL, que é o teste realizado no LACEN, Pernambuco, os dados são inseridos no sistema SUS, a citologia e histopatologia também são inseridas no nosso sistema a partir do Siscam, ou seja, todos os dados num só lugar. E a partir disso veio toda essa manifestação para se fazer a mudança, foi aprovado na Conitec, a gente já tem os códigos de procedimentos para o teste do HPV. E quanto às diretrizes, a gente já está aguardando a publicação da parte 1, que é a parte geral. A parte 2 vai ser iniciada, já recebemos o convite para participar, que vai detalhar quando a mulher é positiva. Eu trouxe um pouco do sistema de informação, de que ele tem uma parte de exame de rastreio, ele tem de exame diagnóstico, histopatológico e colposcopia e do tratamento. E a partir desses dados, eu trago os indicadores que a gente consegue, com esses dados existentes nessa jornada inteligente da mulher pernambucana. Por isso que se chama Jordana. Então, os indicadores a gente consegue dizer quanto número de mulheres foram testadas, quantos resultados conclusivos e inconclusivos, quantas foram positivos para o 16, 18 para os outros, quantos destas realizaram colposcopia, que tinham achados anormais, realizaram histopatológico, quais daquelas que tinham que fazer a citologia no HPV outros? Qual era a positividade dessa citologia? E esses indicadores, eles podem ser feitos por municípios e por períodos. E a gente observa que no primeiro período, por exemplo, a positividade da citologia era de 70% no HPV outros. Aí o colega, doutor Maurício Massa, disse, mas Letícia, assim, a citologia não está servindo como triagem. Eu disse, eu concordo com você, a gente vai se debruçar para saber o que é que está acontecendo, porque existe a tendência de você dizer que a citologia é positiva quando ela já tem HPV, e no final do primeiro ano de programa, nós já tínhamos esse percentual caído de 70% para em torno de 45%, 50%. É aceitável até 50%. Isso mostra que a gente precisa começar, que a gente precisa exercitar, ir para o território para poder ir aprimorando. Ou seja, é diferente eu ver os primeiros 6 meses do segundo 6 meses. Além disso, o sistema consegue nos dar ainda tempo, que é o que a gente tinha comentado aqui. Qual é o tempo entre a coleta do teste positivo para o resultado do histopatológico? Coleta e resultado do teste de colposcopia, resultado da colposcopia histopatológico. E quando você vai para o HPV, outros inclui o resultado da citologia e colposcopia. Peço desculpa de não colocar números, porque eu não estou mais na coordenação técnica, mas a coordenadora geral, Jurema, ela tem todos esses dados disponíveis no primeiro ano de programa. E aí a minha mensagem maior é a inovação do SUS que a gente conseguiu de 19 a 24. Eu não devia nem ter posto 19, porque 20 foi pandemia, que a gente colocasse 21 a partir de 22. Mas nesse pouco tempo a gente teve um sistema de informação que colheu os dados do sistema SUS, a gente introduziu a coleta do teste HPV, tanto por profissional de saúde e ainda por pesquisa em autocoleta, foi desenvolvido um kit nacional, que a gente sabe que o país é tão grande que ele vai precisar do teste nacional, do teste que a gente usou para validar, ou seja, todas as indústrias farmacêuticas deveriam se juntar para ver essa colaboração e dizer, vamos dividir os territórios para que a gente possa, com testes validados, definitivamente introduzir no país. Introduziu-se a citologia em meio líquido, que não tinha citologia em meio líquido do SUS, e aqui o tratamento de exéreas da zona de transformação de CAF, onde foram capacitados 150 profissionais médicos. Portanto, a gente traz um teste do HPV, a gente traz uma citologia em meio líquido, a gente traz capacitação dos profissionais e um monitoramento através dos dados. Então, o que a gente precisa na concepção da gente é programar a implantação, mas com pré-requisitos básicos. Não adianta iniciar se o rastreio não for organizado, procurar ver qual é a base de dados a ser utilizada. A gente usou o ESUS-AB, quais são os testes validados que a gente pode dispor
levou para esse país todo e um sistema de informação. E o que para mim é mais importante são prazos, porque se vocês veem, isso para o SUS, isso para mim, esse tempo foi assim, recorde. Então, você arregaçar as mangas e ir para o território e estudar a implantação desse processo, que seria outro momento oportuno que eu precisaria ter para mostrar dificuldades de implantação. Então, eu quero agradecer, espero não ter passado o meu tempo. Hoje eu represento a SBC, mas eu sou pernambucana, eu sou do país Pernambuco, eu tenho o prazer de ter pernambucanos como a deputada, como nosso colega de Barretos, que eu tive a oportunidade de conhecer, doutor Carlos, e dizer para vocês que a gente precisa chegar às mulheres. O programa tem que ser feito para as mulheres e não para as nossas necessidades. E aqui, mais uma vez, eu agradeço a participação e fico à disposição. Ai, muito obrigada, doutora Letícia, pela excelente apresentação e por compartilhar, acho que os avanços de Pernambuco, né, no enfrentamento. É inspirador ver como que vocês conseguiram se organizar e integrar uma inovação nesse tempo recorde.